Do livro Agenda Cristã, ditado pelo espírito André Luiz a Francisco Cândido Xavier, edição da Federação Espírita Brasileira. Mais além. Não basta que sua boca esteja perfumada. É imprescindível que permaneça incapaz de ferir. É importante que suas mãos se mostrem limpas. É essencial, no entanto, verificar o que fazem. Bons ouvidos são certamente um tesouro. A justiça divina, porém, desejará saber como você ouve. Excelente visão é qualidade louvável. Todavia, é interessante notar como você está vendo a vida. Possuir saúde física é reter valioso dom, mas é necessário considerar o que faz você do corpo sadio. Raciocínio claro é virtude, entretanto, é imperioso observar em que zona mental está você raciocinando. Bela imaginação é trazer consigo o maravilhoso castelo. Convém reparar, porém, com que imagens você povoa o seu palácio interior. Grande emotividade é característico de riqueza íntima. Contudo, é preciso saber como gasta você as emoções. Possibilidades de produzir intensamente são recursos preciosos. No entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz. Capacidade de prosseguir vida fora, lepidamente, é uma bênção. Não se esqueça, todavia, da direção que seus pés vão tomando através dos caminhos. Aproveite bem o seu dia. Oração da esperança. Senhor, os homens reúnem-se no mundo para pedir, reclamar, maldizer. Legiões humanas devotadas à fé entregam-se para que as comandes. Multidões sintonizam contigo buscando servir-te. Permite-nos agora um espaço para a gratidão por estes dias de entendimento fraternal, vividos na casa que nos emprestaste para o planejamento das atividades evangélicas no futuro. Como não estamos habituados a agradecer e louvar, sem apresentar o rol das nossas súplicas, permite-nos fazê-lo de forma diferente. Quando quase todos pedem pelos infelizes, nós nos atreveremos a suplicar pelos infelicitadores. Quando os corações suplicam em favor dos caídos, dos delinquentes, dos que se agridem, nós nos propomos a interferir em benefício dos que fomentam as quedas, os delitos e a violência. Quando os pensamentos se voltam para interceder pelos esfaimados, os carentes, os desiludidos, nós nos encorajamos a formular nossas rogativas por aqueles que respondem por todos os erros que assolam a terra, estabelecendo a miséria social, a falência moral e a derrocada nas rampas éticas do comportamento. Não te queremos pedir pelas vítimas de todos os matizes, senão pelos seus algozes, os que entenebreceram os sentimentos, a consciência e a conduta, comprazendo-se quais chacais sobre os cadáveres dos vencidos. Tu que és o nosso pastor e prometeste apoio a todas as ovelhas, tem misericórdia deles, os irmãos que se cegaram a si mesmos e ensandecidos ateiam as labaredas do ódio na terra e fomentam as desgraças que dominam no mundo. Tu podes fazê-lo, Senhor. E é por isto que, em te agradecendo todas as dádivas da paz que fruímos, não nos podemos esquecer desses que ardem nas labaredas cruéis da ignorância, alucinados pelos desequilíbrios que os tornam profundamente desditosos. Retira dos nossos sentimentos de amor a cota melhor e canaliza para os irmãos enlouquecidos na volúpia do prazer
que enregelaram o coração longe dos sentimentos de humanidade e que terão de despertar um dia sob o látego da consciência que a ninguém poupa. Porque já passamos em épocas remotas por estes caminhos, é que te suplicamos por eles, os irmãos mais infelizes, que desconhecem a própria desdita, quanto a nós. Ensina-nos a não fruir de felicidade, enquanto haja na terra e na pátria do cruzeiro os que choram, os que se debatem nos desvãos da perturbação, e consciente ou inconscientemente te negam a sabedoria, o amor e a condução de ternura como pastor de nossas vidas. Quando os teus discípulos aqui reunidos encerramos esta etapa, damos-nos as mãos e emocionados repetimos como os mártires do passado: Ave Cristo. Em tuas mãos depositamos nossas vidas, para que delas faças o que te aprouver, sem nos consultar o que queremos, porque só tu sabes o que é de melhor para nós. Bezerra de Menezes. Olá, amigos da Arteb TV. Estamos de volta com mais um programa da série O Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. Nessa série estamos gravando as parábolas de Jesus contidas no Evangelho segundo o Espiritismo. Para o programa de hoje, nós temos aqui a presença da Miriam Tavares, o Carlos Eduardo, o Saulo César e o Julião. E nós estamos aqui então hoje para trabalhar esse capítulo, do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, a parábola do bom samaritano. E para a gente iniciar o nosso trabalho, nós vamos então ler na íntegra, aqui de acordo com o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Diz a parábola: Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem desse homem, e tudo o que dependeres a mais, eu pagarei quando regressar. Qual desses 3 parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor da lei, o doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, disse Jesus, e faze o mesmo. Essa parábola está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nos versículos de 25 a 37. E também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Né? E eu pediria aqui ao Julião que nos dissesse, Julião, como é que está composto, como Kardec compôs esse capítulo 15, que é fora da caridade, não há salvação. Pois é, Allan Kardec estruturou este capítulo com os seguintes temas: o de que precisa o espírito
para se salvar, parábola do bom samaritano, o mandamento maior, necessidade da caridade, segundo Paulo, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, e ele conclui então este capítulo com uma mensagem transmitida pelo Espírito Paulo, o apóstolo, que foi recebida em Paris no ano de 1860. Inclusive, Paulo dá como título dessa mensagem que ele transmite exatamente o título do capítulo: Fora da caridade não há salvação. Então vamos agora fazer o nosso estudo, aprofundarmos, né, naquilo que for necessário, porque essa parábola nos remete a uma pergunta, né? Qual é essa pergunta? Na verdade, o que é interessante é porque a expectativa do doutor da lei é uma expectativa que muitas pessoas, aqueles que professam qualquer religião, buscam responder, né? Que é: como é que eu posso ser salvo? Como é que eu posso herdar a vida eterna? Como é que eu posso atingir esse estágio, esse estado, chegar... As religiões têm diferentes formas de se expressar sobre isso, mas todos os que professam determinada religião têm essa expectativa, né? E naquela época também. É interessante quando a gente fala de uma parábola falando de samaritanos, e a gente vê bom samaritano, parece até uma pessoa simpática, né? Mas Kardec tem o cuidado de, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, explicar essas questões culturais, as questões de cultura da época, das diferenças entre as tribos, para que a gente possa entender que as diferenças daquela época também estão presentes hoje, né? Os samaritanos, naquela época, faziam parte daquelas 10 tribos do norte, e que eram tribos que não eram muito bem vistas pelos judeus, que são os remanescentes da tribo de Judá e Benjamim, que tinha sede em Jerusalém. Eles não tinham afinidade. Então, nessa parábola, nós temos um diálogo entre um judeu e um samaritano, que Jesus coloca, né, de uma forma muito bonita, porque ele está respondendo a um doutor da lei. Está respondendo a alguém que era versado nas Escrituras, que era alguém que conhecia o código. Tanto é que Jesus elogia, né? Respondeste bem, né? Quando ele resume a lei, né? Ele responde de acordo com a lei, né? A Torá, que era o mandamento maior que existia naquela época. José Luiz, e essa indagação do doutor da lei, como disse Paulo, como disse Saulo, aliás... Chego lá ainda, viu, Julião? Como disse Saulo, ela é extremamente expressiva, porque, na verdade, isso tem a ver com a busca da felicidade. O espírito humano, ele naturalmente busca a felicidade. E a chamada vida eterna, os mundos celestes, eles de alguma forma exprimem esse local para onde nós buscamos caminhar para encontrar a felicidade. Daí, como disse, eu diria até que todo ser humano aspira a isso, porque isso é instintivo, né? Nós já recebemos o germe deste conhecimento, dessa certeza que nós temos um destino, que é a busca da felicidade. Justamente. E o que é curioso da parábola do bom samaritano é que hoje nós olhamos, bom samaritano, alguém que faz o bem. Mas na época dos judeus, quando se fala em bom samaritano, isso era para eles um choque. Porque como se refere Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, os samaritanos eram perseguidos, anatematizados e combatidos. Então Jesus utiliza do exemplo daquele que era odiado, menosprezado, para mostrar que nele, ele estava cumprindo a lei e os profetas. Exatamente. Porque ele sai do aspecto do formalismo, do ritualismo, das seitas, para ir na essência, que é a atitude diante do próximo. E nessa parábola, nesse contexto, nós temos personagens muito importantes naquela época. Nós temos um doutor da lei, que é alguém versado, que entende do Velho Testamento. Nós temos Jesus, que era considerado um mestre. Então nós temos um diálogo entre esses dois homens, e nós não estamos aí diante de pessoas que estão simplesmente batendo um papo, ou seja, é um doutor da lei, e é Jesus, o governador espiritual do orbe. E na parábola nós temos toda essa construção histórica do povo judeu, as mágoas, os ressentimentos retratadas
num personagem importante, que ele traz o samaritano, mas ele também traz o sacerdote, que o sacerdote era aquele que tinha a função de oficiar no templo, era o que cumpria os ritos. Ele traz o levita, que também atuava no templo, era alguém responsável pelas atividades do templo, e ele traz um homem que ele não identifica. Exatamente. O interessante nisso, muito interessante, é que Jesus, e Kardec destaca isso, quando ele fala fora da igreja na salvação, ele coloca o bem acima de qualquer rótulo religioso. O bem está acima de tudo isso, de todas as convenções humanas. Daí ele usar a figura do samaritano, que era um grupo de pessoas mal vistas, né, à época, pelos seus circunvizinhos, mas Jesus mostra então que a prática do bem está acima de qualquer rótulo religioso. Que isso é que importa, e não, muitas vezes, a religião que a pessoa está ou professa. Você está com o Evangelho de Lucas, né? É isso? No de Emmanuel, né? Isso. Tem alguma mensagem aí que você queria colocar? Nós temos passagens belíssimas aqui e a gente poderia destacar o momento em que Jesus traz para reflexão esses conteúdos daquilo que era marginalizado, daquilo que para o povo de então estava em desvalia, né? Então, nós temos momentos assim muito bonitos no contexto aqui do estudo, e Jesus o tempo todo convida as pessoas que estavam à sua volta para que buscassem essa compreensão maior do entendimento, né? Entre ele e nós se destacam sempre a necessidade, a oportunidade a que se referia Jesus na parábola inesquecível. Então, para que nós pudéssemos nos posicionar diante da vida de uma forma nobre e elevada, Jesus nos convida o tempo todo a refletir e a nos reposicionarmos naquilo que até então nós concebíamos como, né, aquilo que era aceito. E é incrível como Jesus é a ação positiva. Jesus recomenda um novo mandamento aos discípulos: amai-vos como eu vos amei. E posteriormente, faça aos outros tudo aquilo que quer que eles vos façam. Então, Jesus coloca a caridade sob o aspecto da ação, o aspecto do trabalho. E o doutor da lei queria se justificar. Quem é meu próximo? E Jesus estende: seu próximo não é o israelita, não é o judeu. Seu próximo é seu irmão em humanidade. É aquele que necessita, é aquele que te oferece a oportunidade de ser útil. Né? Exatamente. Então, E é o que está mais próximo de nós, né? E é isso que está aqui no texto do livro Rumo Certo, né? O próximo e nós, né? Entre ele e nós se destacam sempre a necessidade e a oportunidade a que se referia Jesus na parábola inesquecível. Então, na verdade, o outro me oferece um momento de crescimento. Aliás, essa parábola, ela é muito estudada no meio cristão, tanto os nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos católicos e também outros de outras seitas. Mas o Espiritismo, o que nós pensamos, qual que é a base, baseada em Kardec, como nós entendemos essa parábola? Tem um trecho aqui deste capítulo, que está no item 3 do capítulo Fora da Caridade na Salvação, em que Allan Kardec faz um resumo da ideia espírita a respeito da mensagem contida nessa parábola. E diz assim Allan Kardec. eu acho até importante isso que o Julião está dizendo, porque muitas vezes quando a gente lê o Evangelho e a gente lê os itens, a gente não se dá conta do extremo trabalho que Kardec teve. Quer dizer, ele efetivamente vai analisar essa parábola, essa passagem, à luz da doutrina espírita, né? E naquela época não tinha os recursos que nós temos hoje, né? Edificar. Vamos imaginar a dificuldade de Kardec. Hoje você tem a internet, tem o Google, que é e ele não, ele foi estudar mesmo lá nos documentos, nos originais. E um detalhe que nós nunca podemos perder de vista é que Allan Kardec, como o grande missionário que era da terceira revelação, ele foi profundamente inspirado pelo Espírito de verdade, pelo Espírito Santo, né? Pela pleiade espiritual que trabalha em nome do Cristo para continuar o trabalho de divulgação do seu Evangelho. E aí ele analisa com o seguinte texto, no item 3 do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim: toda a moral do Cristo, de Jesus, se resume na caridade e na humildade. Isto é,
nas duas virtudes contrárias, ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espíritos, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmo. Fazei aos outros o que quereis vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos, antes de julgardes os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Esta é a mensagem que Allan Kardec faz, né, desta parábola do Cristo. É porque, retomando, o doutor Daley, ele está buscando exatamente como é que ele busca essa vida eterna, né? E aí o Kardec faz um trabalho muito bonito nesse comentário, porque ele vai amarrando vários conceitos que Jesus trouxe no Sermão do Monte, em outras passagens, para realmente confirmar aquele que é o conselho de Jesus ao doutor da lei. Quando ele diz, né, quem foi o próximo do homem que estava caído, ele reconhece que é o samaritano, ele diz, vai tu e faz o mesmo. Inclusive, né, Saulo, porque a caridade, na verdade, é a expressão prática de todas as virtudes conquistadas por um espírito. Isso é que é a caridade. A caridade plena é a expressão prática nas relações humanas, né, de todas as virtudes conquistadas por uma alma. E o que é interessante, quando perguntado como seria, o que estaria escrito na lei, o mestre da lei, ele dá as respostas que estão na Torá, respostas às quais ele já conhecia. E fala o Livro dos Espíritos, na pergunta 621, onde está a lei de Deus? E responde que está na consciência. Então, nós já temos essas leis na consciência, e o Espiritismo trata dessas leis. Mas fala o próprio Chico Xavier, que o Espiritismo liberta as consciências, mas é o Evangelho que vai ensinar o que fazer com essa consciência livre, que vai dirigir essa prática para o amor e para a caridade, como Jesus não cessou de fazer. Inclusive, Saulo Julião, o doutor da lei, ele estava preocupado já com a sua reforma íntima, né? Que apesar de falar assim, ele foi testar Jesus, mas na verdade ele queria realmente aproximar de Jesus, ele já tinha essa vontade de se aproximar de Jesus, porque já aparecia nele a vontade de fazer a sua reforma íntima. Você falou um negócio interessante, Luiz, porque às vezes a gente tem a ideia de que só porque uma pessoa contesta a outra, ele está, de alguma forma, desmerecendo ou desqualificando. E quando a gente olha a cultura judaica, isso é exatamente o contrário. Valoriza-se o debate, valoriza-se o embate de ideias, né? As pessoas se propõem ao diálogo, que eu acho que esse é um valor que a gente precisa resgatar, né? De ouvir a diferença, de ouvir aquilo que às vezes não é o que a gente pensa. E ele exatamente estava buscando isso, porque ele, na qualidade de doutor da lei, por que é que ele buscaria Jesus? Se ele não tivesse interessado, de fato, em obter algo. Pode até ser que alguma coisa no íntimo dele ainda estivesse caminhando assim, olha, eu vou procurar, vou me mostrar, mas Jesus não rejeita essa possibilidade do diálogo. Porque se Jesus estivesse percebendo nele somente más intenções, ele teria dado uma resposta como ele deu em outras ocasiões. Quando ele diz assim, hipócritas, por que me tentais? Mas ele acolhe aquele diálogo e se propõe à discussão, que é uma coisa que a gente deve buscar fazer no nosso cotidiano. Né? Buscar ouvir os nossos irmãos católicos, nossos irmãos evangélicos, de outras crenças, porque é através disso que a gente vai conseguir enriquecer esse entendimento que às vezes a gente não completou porque a nossa visão ainda é limitada. Eu queria só chamar a atenção
o Emmanuel, no livro Roteiro, ele nos traz uma contribuição muito importante. Ele diz que antes de Jesus a caridade é desconhecida. Né? Em seguida ele diz, né, com Jesus, novo movimento de solidariedade humana surge na Terra. E aí ele vai com os discípulos, né, a propagação da mensagem do Cristo, e inspirados na lição do Senhor, os vanguardeiros do bem substituem os vales da imundície pelos hospitais confortáveis. Combatem vícios multimilenários, com orfanatos e creches. Instalam escolas onde a cultura jazia confiada a escravos. Criam institutos de socorro e previdência, onde a sociedade mantinha a mendicância para os mais fracos. E a caridade, como gênio cristão na terra, continua crescendo com os séculos, através da bondade de um Francisco de Assis, da dedicação de um Vicente de Paula, da benemerência de um Rockefeller ou da fraternidade do companheiro anônimo da via pública, salientando valoroso e sublime que o Espírito do Cristo prossegue, agindo conosco e por nós. Então, a partir de Jesus, realmente a caridade começa a se manifestar. É porque ela adquire uma feição mais ampla. Quando a gente olha o Velho Testamento, nós temos o amar ao próximo como a si mesmo. Está lá em Levítico 19, 18. Algumas pessoas até pensam que foi Jesus que disse isso, e essa passagem é interessante, porque ela mostra que não. O doutor da lei afirma isso, porque isso já estava, né, nos textos mais sagrados daquela cultura, que são o Pentateuco. Mas o problema é, quem é esse próximo? O problema é como é que eu enxergo isso no mundo. Quer dizer, o próximo é todo mundo, o próximo é aquele que faz parte do meu grupo, da minha forma de pensar, o próximo é aquele que aceita o que eu estou dizendo, né? Quem é esse próximo? Talvez eu nem conheça o meu próximo e ele é meu próximo, né? No caso do samaritano, ele não conhecia aquele homem que estava deitado ali. É interessante então, isso, porque quando você fala naquela época, né, você vê um homem deitado, seminu, desacordado, como é que você reconhece um pessoal, alguém de uma outra cultura ou de uma outra tribo? Só tem duas formas de se reconhecer, pelo dialeto, pelo que ela fala, ou pela forma de se vestir. Esse homem não dava sinal nenhum, não tinha jeito de saber se ele era judeu, se ele era grego, se ele era samaritano, nenhuma forma de identificação é possível, né? A beleza com que Jesus constrói essas parábolas nos mínimos detalhes, né? Mostrando isso, né? Como é que eu consigo enxergar o próximo se todos os sinais exteriores eles não estão presentes? Nem existia DNA naquela época, né? Por falar em próximo, Zé Luiz, essa parábola, na sua conclusão, tem algo fantástico. Porque o doutor da lei pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? Ou seja, dizendo assim, eu quero identificar o meu próximo. Mas Jesus, ao concluir, aí o doutor da lei diz que o próximo é o samaritano que teve compaixão para com aquela pessoa que havia sido assaltada. Ele nem usou a palavra samaritano, né? Ele falou assim, não aquele usou, que usou de compaixão. Nós estamos dizendo para o samaritano apenas para identificar o personagem. Mas ele fala, aquele que usou de compaixão. A compaixão é um sentimento que nós temos pela dor do próximo. E depois Jesus faz a seguinte pergunta, veja como Jesus vai inverter a questão do próximo. Ele dá uma guinada de 360 graus. Ele fala assim, qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Então aí, veja você, aqui ele está dizendo o seguinte, eu não devo procurar quem é o meu próximo, eu devo ser o próximo daquele que esteja necessitando de mim. Aí ele responde, o doutor respondeu, aquele que usou de misericórdia. Então, o próximo foi o que socorreu. É o inverso. Eu não tenho que estar procurando o meu próximo, porque, em verdade, todos nós somos irmãos e, vamos dizer assim, em tese, pelo menos, somos próximos dos outros. Mas o verdadeiro próximo que vai praticar a caridade aqui é expressa exatamente na misericórdia, porque ele diz assim, o doutor respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus vai e diz, então está resolvido. Vai e faz o mesmo. Você falou em caridade aí, né? Vamos encerrar esse bloco com uma pergunta e vamos deixar para o próximo bloco a resposta. Quando na questão 886, alguns chamam até de BIP, né, para a gente lembrar,
que Kardec perguntou qual que é o sentido da caridade conforme o entendimento de Jesus. A resposta está lá no Livro dos Espíritos, questão 886, que é benevolência para com todos. Então não é só benevolência, é para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Essa é como Jesus entendia que é a caridade. Será que nós estamos entendendo também assim? Estamos aplicando também assim? Tem um trechinho aqui que fala o seguinte, está no livro Parábolas Evangélicas de Rodolfo Caligares, livrinho editado pela FEB, que fala, não basta memorizarmos textos da Sagrada Escritura. O que é preciso é que é essencial para a consecução desse objetivo é pormos em prática e vivermos a lei de amor e de fraternidade que ele nos veio revelar e exemplificar. Então, a prática. O que o samaritano fez foi colocar em prática. Ele não pensou em nenhum momento se aquela pessoa ali era um judeu, se era um samaritano, se era... Ele pôs em prática, né? Foi lá, deu os primeiros socorros, colocou no seu próprio animal e o levou até um local onde ele poderia receber um atendimento melhor, né? Então, será que nós estamos praticando dessa maneira, gente? O que vocês acham, Julião, Miriam? O que nós podemos dizer a respeito dessa resposta dada pelos espíritos da codificação a Allan Kardec? Primeiro ele diz benevolência para com todos, por entendermos que aqui na Terra todos nós necessitamos da benevolência de uns para com os outros. E ele vai, indulgência para com as imperfeições dos outros. Por quê? Porque todos nós somos imperfeitos, todos nós somos carentes, profundamente necessitados de indulgência. Nós temos uma ideia sempre de condenar as pessoas, de acusar as pessoas. E na caridade, porque a gente às vezes pensa que caridade é só dar esmola e não é. Caridade é muito mais profundo, como dissemos, a caridade é a virtude que sintetiza todas as demais virtudes. E aí eles concluem, perdão das ofensas. Todos nós carecemos de perdão em algum momento da nossa vida. E como é agradável ser perdoado. Alguém compreender o nosso erro, a nossa dificuldade, aquilo que nós não demos conta de realizar no sentido do bem. Então, essa expressão da questão 888 do Livro dos Espíritos, 886 do Livro dos Espíritos, ela é fantástica, resumindo pela espiritualidade, pelo Espírito Santo, ou Espírito de verdade, né, o pensamento de Jesus com relação a essa virtude, eu repito, é a síntese de todo o bem que nós tenhamos conquistado. E você quer comentar? Um trecho bonito também aqui de Emmanuel, no livro Viajor, da Ide, né? O texto é Nos Caminhos, em que ele fala, lembremos-nos de que hoje milhares de irmãos nossos sobem do passado em direção do futuro, pelos caminhos do presente, desfalecendo muitas vezes sob dificuldades e provações que os deixam semi-mortos. Então, Emmanuel vai relacionando uma série de situações vividas por nós hoje. E aí ele destaca o que o Julião colocou. Determina a caridade, nos situemos no lugar daqueles que necessitam de amparo, doando-lhes o melhor de nós, com a certeza de que provavelmente amanhã serão eles, os socorridos de agora, nossos próprios benfeitores, né? Compreendendo, né, as existências pregressas, né, e aquelas, né, que teremos ainda de crescimento, socorrendo hoje, com certeza, socorridos seremos amanhã. E é interessante que nós muitas vezes podemos pensar que Jesus e seus ensinos estão distantes, temporalmente estão distantes de nós. E nós temos que nos lembrar que Emmanuel, na obra Vinha de Luz, fala que o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com precisão para os tempos modernos. Então nós temos que lembrar que o Evangelho, esse código de moral universal, pode ser aplicado a todo tempo e a toda situação. E sobre isso nos fala o espírito Humberto de Campos, sob psicografia de Francisco Cândido Xavier, na obra Lázaro Redivivo, editado pela FEB, uma recontagem da parábola do bom samaritano.
No capítulo 47, Parábola Moderna, nós temos um chamado intelectualista que vem perguntar ao benfeitor como é que ele deve fazer para alcançar a vida eterna, como fazer para alcançar a luz. E o benfeitor conta que nós tínhamos um espírita convencido da prática do Evangelho de Jesus. Ele buscava viver o Evangelho e tinha profunda boa vontade. Mas, certa vez, ele caminhava na rua e chega para ele e fala, instado pelos trabalhadores daquele piedoso núcleo do bem, o cavaleiro se aproxima, ou seja, ele se aproxima de um centro de caridade e fala, isso não é espiritismo, eu não tenho nada com vocês. É caridade, isso é ação social, não é doutrina espírita. E eis que vem um materialista pela rua, vê aquele centro de caridade e entra e pratica boa obra. Mais à frente, esse espírita, ele repara que a pessoa precisa de ajuda, ele não ajuda a pessoa e fala, não, isso não é espiritismo, essa pessoa não deve ter uma boa reputação. E vem um materialista e ajuda aquela pessoa a não ver o seu credo. E vem o benfeitor e fala, qual pessoa você acha que é o mais próximo? Ele fala, o materialista, o bom materialista. Ele fala, muito bem, sede bom como ele e tu viverás a vida eterna. Então nós todos temos muito a aprender com o nosso irmão, com o nosso próximo, que é o verdadeiro altar, e temos de nos dedicar independente de credo. Se movimentar, pois segundo Paulo, a caridade é uma virtude ativa. Muito bem. Aqui tem um trechinho também no livro ainda da Parábolas Evangélicas, do Rodolfo Caligares, que fala assim, e que aquele renegado sabia praticar boas obras, sabia amar o seu semelhante, e para Jesus o que importa, o que vale, o que pesa, não são os credos nem os formalismos litúrgicos, mas os bons sentimentos. Porque são eles que modelam ideias e dinamizam ações, caracterizando os verdadeiros súditos do Reino Celeste. Completando, né, aqui o que o Carlos Eduardo acabou de colocar. É porque se a gente pensar na caridade como caminho, né, para a nossa felicidade, como o Julião está colocando, todas as vezes que a gente esquece dessa virtude, nós nos colocamos numa posição de infelicidade. Porque quando a gente pode praticar o bem e não o faz, nós começamos a ficar devedores perante a lei. A lei que coloca recursos, possibilidades em nossas mãos e a gente enterra isso sem fazer com que ela se multiplique. Então, a gente foge da felicidade por isso. Todas as vezes que a gente falta com a indulgência, a gente estabelece sobre as nossas cabeças o mesmo julgamento. E como nós não somos perfeitos e vamos precisar de indulgência em algum momento, a gente acaba se condenando a um juízo mais firme que foi o que nós utilizamos em relação ao próximo. E o perdão, porque todas as vezes que nós não somos capazes de perdoar, nós nos acorrentamos àquela circunstância, àquele indivíduo. O perdão, ele não é uma carta de alforria para a consciência alheia que estava em delito, mas ele liberta quem é capaz de compreender e seguir o seu próprio caminho sem ficar preso àquela condição. Na nossa atualidade a gente vê isso, quando as pessoas são incapazes de perdoar e aí começam a cultivar o rancor, a mágoa, o rancor e a mágoa vira úlcera gástrica, vira raiva e a pessoa acaba comprometendo a si mesma porque ela não é capaz de perdoar. E perguntado a Emmanuel na obra O Consolador, por que nós devemos perdoar 70 vezes 7 vezes? Emmanuel fala, porque nós erramos 70 vezes 7 vezes. Então, o belo da construção da humanidade é que todos nós somos seres errantes, ninguém está em posição altamente superior e todos nós dependemos de uns dos outros para errar, se reconstruir e evoluir. E isso aconteceu na parábola do bom samaritano. O samaritano viu uma oportunidade dele praticar o bem e cumprir a lei e ele o fez. Então, o próximo é o altar supremo para nós podermos praticar o bem e levar isso adiante. Pegando a deixa aqui do Carlos Eduardo, nós, na nossa condição, temos que às vezes refletir. No momento, eu estou como quem? O doutor da lei? Ou estou como o homem? Ou eu estou como o sacerdote, o levita? Então nós passamos por vários estágios. Ora eu estou assim, ora eu estou... Inclusive como homem caído. Inclusive como homem caído, né? Então nós temos que refletir e ver se nós estamos fazendo realmente, né, o sentido verdadeiro que mostra essa parábola, que é fazer a caridade. Essa questão da virtude, né, da caridade como virtude, é interessante de pensar nessa palavra, porque virtude não é algo que eu tenho, virtude é algo que eu sou. É por isso que você perdoa tantas vezes quanto o mal te for feito. E é só quando você atinge esse ponto que você tem a virtude.
Porque a virtude que se mostra quando a situação a exige. Não é assim, eu tenho um saquinho de virtude, a hora que esse saquinho de virtude acabar, eu já não sou mais. Não. A virtude é o que você é. Então, todas as vezes que a situação, ela oportunizar o exercício dessa virtude, ela vai estar presente. A virtude é uma conquista definitiva, né? Ela não é condicionada, né? Mas eu gostaria de ler, Zé Luiz, um pequenino trecho, o último trecho da mensagem de Paulo, apóstolo, que consta aqui nesse capítulo. Então, Paulo, na sua mensagem, diz o seguinte: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo, da seita a que pertençam. O assunto é instigante, né? O nosso tempo está se esgotando e nós convidamos a você que continue estudando o Evangelho de Jesus, aprofundando, consultando Emmanuel, consultando a própria Bíblia, o Novo Testamento, para podermos compreender melhor a mensagem de Jesus. Queremos agradecer aqui a presença da Miriam, do Carlos Eduardo, do Saulo, do Julião, que proporcionou esses momentos maravilhosos aqui presentes. E agradecemos a você também que está aqui assistindo esse programa e também te convidamos para que possa assistir os nossos próximos programas.